Bom dia, brasileiros! Estamos aqui na Lituânia, a capital é Vilnius. E esse lugar aqui tem algo interessantíssimo que eu e Caio gostamos. Todo mundo aqui é politizado, assim que se fala? Yes. Pessoas que sabem conversar sobre política, algo muito recente no Brasil. As pessoas no Brasil estão começando a falar sobre isso agora. Mesmo assim, quem fala, não fala, a gente percebe que não está falando assim muito consciente. Então eu e o Caio, a gente gosta muito de conversar sobre isso. Acho que a gente conversa sobre isso todo dia, faz parte, né? E a gente encontra em várias partes do mundo pessoas assim, que você comenta um assunto e a pessoa sabe o que está falando. Então a gente fica muito feliz. Por exemplo, qualquer americano sabe muito bem o que é comunismo. Eles são anti, né, comunismo. É o país mais capitalista, né, do mundo, os Estados Unidos. É o país assim que tem valores cristãos, né? A gente é abençoado pelos Estados Unidos. O mundo todo é abençoado pelos Estados Unidos, não é, Caio? Sim, com certeza. E aqui na Lituânia também, todo mundo sabe o que é. Eles se livraram do comunismo. Eles são politizados porque eles viveram anos sob o domínio dos nazistas, Hitler. E aí, essa foi a Segunda Guerra Mundial, né? A época dos nazistas. E aí, quando Hitler estava tentando dominar o mundo. Mas aí, os Estados Unidos, ironicamente, se uniu com a União Soviética. Tem até uma frase famosa de Winston Churchill, que era o primeiro-ministro da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. Ele falou que contra Hitler ele se juntaria até com o diabo. O diabo era a União Soviética. Eles se uniram para derrotar o Hitler e derrotaram. Então tiveram dois vencedores depois da Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos e União Soviética. E eles dividiram o mundo. E só que a Lituânia ficou do lado da União Soviética. Então depois de anos de domínio do Hitler, eles ficaram na mão dos soviéticos. Então foram 50 anos de comunismo até 1990. Então esse povo, eles sabem muito bem o que é nazismo, o que é comunismo. E desde 90 eles se livraram do comunismo e agora é um país próspero, 30 anos depois. Então, gente, os Estados Unidos se uniu ao comunismo, vamos dizer assim, aos socialistas, para livrar o pessoal aqui do nazismo, né, do Hitler. E aí eles ficaram sob o domínio do comunismo e virou o que a gente chama de Guerra Fria, né? Os Estados Unidos com a União Soviética. Tá. Tipo assim, eles são inimigos, mas ninguém falava nada. No Brasil foi regime militar. No Brasil foi regime militar, a gente ficou do lado dos Estados Unidos, graças a Deus. A gente ficou do lado certo, por sorte. Então tudo isso são assuntos muito sérios, né? Pessoas morreram por causa disso. Aqui tem história, né? Ontem eles estavam comemorando a liberdade deles, era muito bonito ver as pessoas segurando suas bandeiras, pessoas patriotas, cantando o hino nacional. Então as pessoas sabem muito bem o que é isso. No Brasil é uma confusão muito grande, é um país muito grande, é um país que está dividido ainda, né? Por mais que a gente tenha hoje um presidente que livrou a gente do comunismo, muita gente não entende isso. Então fala uma coisinha ou outra do Bolsonaro, critica, mas não sabe do que nós nos livramos. Tem gente que ainda diz que não é isso, que o Brasil não ia virar comunista. Essas pessoas não entendem, sabe, muita coisa. É complicado, o Brasil é muito grande, ele ainda é um país dividido. E às vezes a gente chega a comentar que o que falta no Brasil às vezes seria uma guerra, né, para a pessoa poder entender, porque esses países todos aqui viveram guerras, né? Então as pessoas trazem marcas. Na Venezuela, por exemplo, eles estão vivendo tudo isso agora, mas o povo ali escolheu Hugo Chávez, escolheu Maduro, o pessoal votou nisso, o pessoal queria intervenção do governo, queria auxílio, sustento vindo pelo governo. Então eles chegaram nesse ponto onde eles são, que é lamentável. A Venezuela não era assim há 10 anos atrás, né? Eu estudei em 2004 como uma venezuelana, eu tinha uma vontade de ir lá. Eles viviam uma vida como no Brasil, uma coisa que estava virando ainda, né? Mas de fato a Venezuela virou comunista. E você pode ver fotos do Lula
com Hugo Chávez, com Maduro, com Dilma, com Fidel Castro, com todas essas pessoas comunistas. Então precisa estudar, precisa entender. O brasileiro gosta muito de dar opinião, né? Gosta de, eu acho isso, eu acho aquilo, mas precisa entender. Todo golpe que o PT e o Lula estavam querendo armar para o Brasil, não é à toa que o Lula está preso, não foi só corrupção, porque um governo comunista é corrupção.